Fala galera, mais um checklist agora de ginecologia e obstetrícia e o tema é anticoncepcional. Foi um tema que caiu também na prova de 2017. Na prova de 2017 não foi especificadamente um anticoncepcional via oral como hormonal, né? Como é esse checklist de 2014. Lá você tinha que falar de outros métodos contraceptivos, você tinha que explicar para o paciente, por exemplo, sobre DIU, sobre outras formas contraceptivas, e nesse aqui não. Esse aqui é bem específico, né? A paciente, aparentemente, pelo que dá para entender, ela já chegou falando que gostaria de fazer uso desse tipo de anticoncepcional. E aí havia algumas peculiaridades aqui que você deveria explicar para essa paciente, tá bom? Vamos lá. Identifica-se perguntando o nome da paciente, beleza? Trata a paciente com respeito, deixando-a falar, sem interrupções, utilizando linguagem acessível. Explica o resultado do exame citopatológico corretamente e o exame deverá ser repetido anualmente. Olha aí que interessante, né? Provavelmente essa paciente veio numa consulta de retorno, traz ali para você o preventivo, você tinha que ler o preventivo dela, explicar o que você estava lendo, e nesse caso, ou deu alguma alteração no preventivo, que eu acredito que não tenha acontecido, ou muito provavelmente era o primeiro preventivo dela, né? Porque aqui no checklist fala para repetir no próximo ano. Apesar de que eu não me lembro se em 2014 utilizavam já esse mesmo protocolo que a gente utiliza hoje em relação aos resultados do preventivo, tá bom? Pergunta se hipertensão arterial, se tem hipertensão arterial, né? Ou alguma outra doença crônica. Isso aí é importante, é um detalhe bem interessante nos casos em que você vai prescrever anticoncepcional, né? Você tem que saber o histórico dessa paciente, se ela possui alguma doença que é contraindicada, tá bom? Que tem contraindicação para o uso desse tipo de medicação. Pergunta sobre ciclos menstruais, regularidade, frequência e intensidade, incluindo a data de última menstruação. Então, tem que abranger ali todos os questionamentos em relação a essa questão do ciclo, tá? Pode utilizar também, perguntar sobre menarca, né? Perguntar, ali estava falando já para perguntar a data da última menstruação, mas é um detalhe importante. Pergunta sobre antecedentes pessoais ou familiares de tromboembolismo venoso ou embolia pulmonar. Mais uma questão que poderia ser uma contraindicação, né? Se essa paciente já tivesse tido um histórico de trombose. Pergunta sobre tabagismo ou uso de medicamentos. E aí muda, né, que o panorama da avaliação passa para orientações quanto ao uso adequado do contraceptivo oral. A partir daí, né, a gente já entende que na estação a paciente já chegou falando para você, quero fazer uso disso, tal, você me pediu aqui o preventivo, está aqui o preventivo, e a partir disso, né, você tinha que fazer os questionamentos em relação às contraindicações e posteriormente as orientações para essa paciente, partindo do pressuposto que ela não sabe nada sobre o uso de anticoncepcional, tá, gente? Sempre tem que partir desse pressuposto. Responde que a paciente pode utilizar pílula hormonal combinada. Orienta que no primeiro mês de uso a paciente deve ingerir o primeiro comprimido no primeiro dia do ciclo menstrual, no máximo até o 5º dia. Aqui não está pedindo, tá? Mas é importante pedir teste de gravidez. Tá, gente? Antes de prescrever, não interessa se ela falou que a menstruação dela foi semana passada, tá? É importante você pedir o teste de gravidez. Orienta que a paciente deve ingerir um comprimido por dia até o término da cartela, preferencialmente no mesmo horário. Orienta que mesmo não ocorrendo a menstruação no intervalo entre as cartelas, a usuária deve iniciar a nova cartela e procurar o serviço de saúde para descartar gravidez. Isso aí valia um ponto, né? Olha que detalhe importante. Orienta que se esquecer de tomar a pílula, deve tomar imediatamente a pílula esquecida e a pílula regular, no horário habitual. Ou seja, toma que esqueceu agora, está acostumado, suponhamos que agora é de manhã, toma que esqueceu de ontem agora de manhã, e você costuma tomar à noite, toma outra no horário que você deveria tomar, que é à noite. Orienta que se esquecer de tomar a pílula, deve imediatamente tomar a pílula, continuar a cartela e usar método de barreira ou evitar relações sexuais durante 7 dias. Então, nesse quesito ali, você já explica tudo de uma vez, né? Não precisa ficar explicando ponto a ponto. Fala para ela, olha, se você esquecer, você tem que tomar imediatamente, independentemente você vai ter que fazer o uso de preservativo e vai ter que se proteger aí pelo menos pelos próximos 7 dias. Enfim,
já responde tudo de uma vez para você não correr o risco, né, de acabar esquecendo algum detalhe. Orienta que podem ocorrer náuseas e vômitos, especialmente durante os primeiros meses de uso. Olha que interessante, tem uma diferença gritante, né, nessa questão dos efeitos colaterais para a prova de 2017. Para a prova de 2017, você também tinha que orientar para a paciente em relação aos efeitos colaterais. Eu não me recordo se ela questionava, se a paciente perguntava ou se já tinha descrito na folha essa questão dos efeitos colaterais. E aí, praticamente todo mundo falou isso daí, ó, náuseas, vômitos, cefaleia, mas a prova cobrou 3 sintomas específicos, que foram mastalgia, diminuição da libido e acne, tá bom? Não tinha nada a ver, ela não perguntou esses critérios em específico. Essa foi um quesito da prova que muito dificilmente alguém acertou em ter falado esses 3 pontos, porque não é comum na hora da orientação. Então, se você lembrar, anote aí nos seus resumos, se você lembrar na hora, fale todos os efeitos colaterais que possam ocorrer com o uso do anticoncepcional. Orienta que pode ocorrer sangramento leve entre as menstruações, spottings, né? Orienta que não deve suspender o uso da pílula mesmo que aconteçam os efeitos indesejados. E pergunta se a paciente tinha mais alguma dúvida e orienta retorno com 30 dias. Bom, essa foi uma estação muito interessante de ginecologia, uma estação bem tranquila, né? Um tema que todo mundo praticamente domina, né? Só tem que se ater aos pequenos detalhes para você tirar uma boa pontuação nesse tipo de estação. Ok? Nos vemos no próximo vídeo.